Bem-vindos ao Estado do Conselho. Hoje temos também um convidado, porque na semana passada esteve aqui o jornalista José Luís de Sousa e hoje temos António Miguel é o presidente da Cooperativa de Produtores de Peixe Centro Litoral e é também um conhecido armador da Figueira da Foz. À minha esquerda está Vítor Guedes, à minha direita António Padrão e Carlos Beja. Hoje vamos falar sobre pescas, e, em particular sobre a sardinha, que é um pescado muito apreciado em Portugal e na Figueira da Foz particularmente, até porque estamos perto das feiras, das festas populares, o São João. Mas antes de passarmos ao tema principal, a razão pela qual temos aqui o nosso convidado, tem duas ou três notas soltas. Duas notas muito breves, uma para enaltecer, reforçar, relembrar Rita Lopes, que foi recentemente homenageada pela Junta de Freguesia e que vai ver o seu nome... Do Arcos. Vai ver o seu nome atribuído a uma rua da cidade. Rita Lopes, que eu conheci muito bem, aliás, em 1978 fui eu que a fui buscar para o turismo. A primeira pessoa com quem ela trabalhou na Figueira da Foz foi comigo. Depois estabelecemos uma longa relação profissional. Depois os caminhos separaram-se. Eu enverdei ainda na mesma profissão, mas por outras paragens, mas mantive sempre um contacto muito grande com ela. Fiquei chocado muito com a sua morte, mas acho que relembrá-la aqui e agora e enaltecer o gesto que foi tomado, acho que é de ter a justiça, não só a justiça para quem se lembrou de recordar a Rita Lopes, como também justiça para a Rita Lopes, e portanto eu não queria deixar aqui esta nota. Uma segunda nota para saudar o Dr. João Taíde, porque recebi ecos vindos da China, de participantes onde o Dr. João Taíde, representante da Câmara Municipal da Figueira da Foz, esteve no Fórum Internacional. E saudar a iniciativa e saudar também a sua intervenção, cujos ecos eu recebi e os contactos que ali foram estabelecidos. Eu penso que, paulatinamente, se podem construir de grau a degrau algumas soluções para o investimento da nossa região, não apenas na Figueira da Foz, mas na nossa região. A China é uma economia em grande crescimento, mesmo na crise que atravessamos, continua à procura de fortes investimentos na Europa. Não é um país terceiro-mundista, é um país já de tecnologia muito avançada, e, portanto, eu não queria deixar, até porque recebi essa nota, deixar de saudar a iniciativa e a participação num fórum daquela dimensão. Eram estas duas notas que queria deixar. Muito bem. Tem alguma nota? Também não? Não, só gostaria só, se me permite, no que diz respeito à Rita Lopes, relembrar também, associar-me às palavras do Carlos Beja, e relembrar o seguinte: a Rita Lopes não era conhecida particularmente por Rita Lopes, era a Rita do turismo. Sim. Que fica essa referência. Vítor Guedes, nada a acrescentar? Então vamos mergulhar nas pescas. António Miguel bem-vindo ao Estado do Conselho. Convidamo-lo porque estamos de regresso à pesca da sardinha. Aliás, o convite já foi feito há cerca de um mês, mas por razões diversas não pudemos concretizar este momento antes de hoje. A sardinha está como esperavam que estivesse, depois de tantos meses de paragem, primeiro uma paragem forçada pela Comissão Europeia e depois o defeso tradicional, o chamado defeso biológico, e finalmente o regresso à pesca. Entretanto, decorreram quase 6 meses. Como é que está a sardinha? Há que corrigir uma situação. O defeso vem na sequência da paragem forçada. Exato. É um triplo defeso. Nós estávamos parados há mais de 6 meses, desde 15 de setembro do ano passado. Portanto, nós nesta ânsia de voltar ao mar, as tripulações no regresso ao trabalho, na alegria de fazermos aquilo que sabemos fazer, tudo isso perspectivou e, em conjunto, perfilou um cenário feliz. A sardinha que apareceu, ou que tem aparecido, tem sido muito boa, já não é surpresa nenhuma para nenhum figueirense que tenha conhecimento nesta área, que é a melhor sardinha de Portugal. Isso com todo não é ser bairrista, é ser realista. E, felizmente, o que nós constatamos é a abundância do recurso de sardinha.
ficamos um Então quer dizer bocadinho... que esse triplo defeso funcionou a favor da espécie. Não sabemos, nós sabemos é pescar e trabalhar, nós estamos à espera que alguém de direito faça jus àquilo que andou a fazer e demonstre, pelos estudos desenvolvidos no mar, neste caso o IPMA, do impacto que teve esta paragem que nos obrigaram a fazer. Bem como a nossa forçada, a nossa tradicional, que é o tal defeso, que nós fazemos e continuaremos a fazer porque é disto que queremos e que sabemos fazer. Mas Queremos viver. alguém se esqueceu de avisar a sardinha que o defeso tinha acabado, porque nos primeiros dias de pesca vocês regressavam à lota sem sardinha, diziam que não viam sardinha. Ora, isso é claro que é ironia minha, foi de propósito que não pescaram sardinha a ver se o preço subia durante aqueles primeiros dias, porque houve colegas seus que defenderam que só deveriam começar a pescar a partir de agora, do início de maio. Sabe que isto já diz o ditado popular de médicos e loucos, todos temos um pouco. Não é? Portanto, há coisas E pelos vistos ninguém, pescadores também, não é? Porque ainda hoje, toda a gente está a palpite sobre as pescas também. não é só pescadores. Ainda hoje, ninguém, mas ninguém mesmo, tenha formação ou não tenha formação académica, consegue controlar as forças da natureza. E há uma coisa que a Divina Providência, quando entender que deve fazer, faz. E é incontornável. Nós voltamos ao mar só com aquilo que sabemos e é que a vontade que temos de trabalhar e voltar à nossa atividade. Agora, o que havia, porque as situações do tempo não eram as mais favoráveis para o desenvolvimento da pesca naquele dia. Mas o que é certo é que eles não Naqueles dias. foram 2 ou 3 dias, mas isso analisando o tempo e a meteorologia, tudo faria numa situação completamente normal de análise, indicava aquela situação, mas mesmo assim houve 1 ou 2 que ainda pescaram pouco que fosse pescado. E quando as condições de tempo voltaram à normalidade, veja-se, e é isto, e nota da rodapé, que eu me lembro desde que estou nesta atividade, não me lembro de um início de safra tão bom como 2015, nesta perspectiva de limitações que toda a gente sabe e são do conhecimento público, com uma cota que temos de cumprir, que a gestão tem de ser ao dia, só que as coisas têm corrido naturalmente e com uma situação E a esse perfeitamente ritmo, normalizada. quando é que vão atingir a cota? Quando nós quisermos. Muito bem, meus senhores, se quiserem começar, Eu tinha aqui algumas perguntas para o António Leque, saúdo, como presidente da OP Centro Litoral. Se não me falhar a memória, a OP tem até 31 de maio 4.000 toneladas de cota. Foi atribuída por decreto, uma portaria. As OPs. As OPs. As OPs. O conjunto das OPs nacionais. Exatamente. Quantas toneladas couberam à Centro Litoral? Doutor, sei que somos a segunda maior cota nacional, a primeira será Matosinhos e a nossa anda na ordem das 600 toneladas. 568 toneladas, certo? Muito bem, correto. A minha pergunta é muito simples. Esta cota vai até 31 de maio, certo? Qual é a cota? A informação que existe, e agora confirmada por si, é que existe sardinha. A pergunta legítima, penso eu, é perguntar qual é a cota que vai ser atribuída às OPs a partir de 31 de maio. Doutor, isso tínhamos aqui muito tempo para falar assim. Está-me a fazer uma pergunta que eu muito lhe agradeço e faço questão de esclarecer a minha dúvida que continuarei a ter. Nós sabemos aquilo que até 31 de maio podemos pescar. A partir de 31 de maio, ainda nenhuma pessoa com responsabilidade neste país e nesta matéria, nesta área, nos disse o que é que vamos pescar. Sabemos já que as negociações com os nossos, porque isto é uma cota ibérica, para que se perceba, as 19.500 toneladas não são portuguesas, são cota ibérica. Só que Portugal e Espanha têm de se entender e os espanhóis não se querem desentender connosco, portanto não promovem reuniões no sentido de dizer o que é que tu pescas, o que é que eu pesco. Nós, como bons alunos que sempre fomos da União Europeia, fazemos questão de ir ao histórico e dizer na partilha daquilo que foram os últimos anos, o que é que pescaram? Os espanhóis, 30% da cota que é atribuída aos dois países e 70% para os portugueses. Mas eles neste conjunto, e muito bem, que eles de burro não têm nada, não querem sequer, diz, não somos inimigos dos portugueses, somos colegas e parceiros, somos bons amigos. Pá, não queremos juntar porque não nos queremos entender e definiram já a estratégia deles. Eles têm 3.000 toneladas para apanhar até maio e a partir de maio até ao final do ano definiram já a estratégia anual. São 1.000 toneladas por mês, o que isto dá mais de 10.000 toneladas. Ou seja, nesta lógica, nós ficaríamos com menos de 50% da partilha. Agora, nós fazemos o nosso trabalho, enquanto organizações de produtores, fazemos o nosso trabalho, não abdicamos do histórico e queremos que com justiça nos seja feita
as nossas capturas, sejam regionais ou no contexto nacional. Não nos desentendemos em Portugal. O que é certo é que a administração não assume as suas responsabilidades e isso é que nos entristece. Pergunta-me muito bem, o que é que temos para pescar no final do ano? Sei tanto no seu tempo. Gostava também de saber essa resposta. Peter Guedes? Eu queria aqui um esclarecimento, que é o seguinte: o ano passado eu julgo saber que também havia uma cota. Só ficámos a saber quando nos fecharam as pescas. Pois é, Havia uma a cota- pergunta seguinte é precisamente essa, porque é que Doutor, era assim. foram surpreendidos de repente, no final não, quase em setembro, foi? Não, mais ou não, menos. a mim avisaram, a mim e aos meus colegas todos. Sim. Quando falo por mim nesta matéria, falo no conjunto de 8 colegas que tenho mais em termos de OPs nacionais. A mim avisaram-me no sábado que no domingo as embarcações não podiam dirigir a pesca. Isso em que mês? Setembro. No dia 18 de setembro era salvo erro. Acho que era um sábado. Tenho a impressão que era um sábado. E que de domingo para segunda nenhuma embarcação da pesca do seco podia se dirigir à pesca da sardinha. Podia fazer e exercer a atividade não pescando sardinha. E aí estavam atingidas quantas mil toneladas? O número indicativo, não havia limitação de captura, dizia-se que para não infringir os estoques nós poderíamos capturar na ordem das 19.500 toneladas também. Ultrapassámos em Portugal cerca de 500 toneladas por aí à volta, mas não havia nenhuma indicação ao longo de todo este tempo, até 18 de setembro, que pudéssemos vir a parar, porque era-nos muito mais fácil, porque repare, se o estoque, esta é a nossa grande pergunta, porque não há ninguém que não queira cumprir as regras nem viver desta pesca, da pesca do cerco, e com algumas regras trazem sempre ordem, e a ordem traz felicidade. Agora, nós não queremos ser desordeiros, nem queremos infringir aqui nenhum tipo de situação e nós pouco mais sabemos fazer do que pescar. Sim, senhor. Então, o senhor diz que as 4 mil toneladas, essas sabe-se que estão atribuídas, aliás, é cerca de 97%, foi o que eu li também, não sei se está exato se não, que era distribuído pelas várias associações de produtores, onde se encontra aquela que o senhor dirige, e como é que está a ser feita, não se sabe, pelos vistos, o que vem aí, e como é que vocês então, e em face disso, estão a fazer a gestão desta tonelagem, até pela incerteza do que aí vem, ou pela incerteza, sim, porque não se sabe do que está. Não, o que aí vem mais, a limitação já- são já 4 mil calculo toneladas que sim, que são divididas mais. por 10. Repare, e depois atribuíram-nos nós 568 toneladas, que eu tenho de geri-las em 2 meses. Há um limite máximo diário saído em portaria no Diário da República, que são 266 cavalos, ou seja, são à volta de 6 toneladas. Não posso pescar mais que 6 toneladas por dia por oportunidade de pesca. Por embarcação, ou isso tem a ver com a Por tonelagem? embarcação, não, por embarcação. Não tem a ver Sim, com e tonelagem? consoante a dimensão das embarcações, mas normalmente aqui na Figueira isso não se... É equivalente, são equivalentes. São, todas as embarcações são 6 toneladas. Mais que isso eu não posso pescar, posso é limitá-las a menos que isso, ou interditar a pesca. Eu, enquanto Presidente da OP, posso lhes dizer amanhã, não há Pesca. colocação de sardinha à venda, podem dirigir a pesca a cavalo ou a carapau. António Padrão, E essa gestão faz-se nos 2 meses. o que é que tem a perguntar? Olha, ao antes de nosso mais, convidado, António Miguel? saudar o convidado, na medida em que, tanto quanto tive conhecimento, me encontrei com ele recentemente, é cidadão honorário da Câmara Municipal de Almeida, onde eu tenho raízes, onde tenho as minhas origens e felicito por isso. E também, já agora, caso não esteja a ouvir, ou tenha essa oportunidade, ou ver, recordar o arroz de lebre que o António Batista Ribeiro, Presidente da Câmara de Almeida, me deve já há algum tempo, sendo que o culpa é minha. Relativamente à questão da pesca, em termos gerais, 2 notas. A cota do pescado, tanto quanto me informei, aumentou 18% para 2015, pescado em geral, e aumentou 46% nos últimos 2012 para 2015, em termos gerais. No que diz respeito à cota o que me parece positivo, claro, estas percentagens são relativas, depende do ponto de partida. Se partimos de um ponto reduzido, Muito baixo. as percentagens pouco dirão, mas enfim, são aquelas que tive acesso em termos de informação.
No que diz respeito à questão da sardinha, de facto, a questão preeminente, enfim, que sobressai aqui é a questão dos estoques e preservação dos estoques. E foi feito um plano 2012 a 2015, um plano, penso que acordado com os diferentes operadores, que previa a estabilização dos estoques precisamente no ano 2015. Aliás, com algumas medidas restritivas e que procuravam preservar e atingir os objetivos do plano em 2015. E a questão que eu coloco é, o plano funcionou ou não funcionou? Ou seja, aparentemente não estará a funcionar, porque se em final de setembro setembro passado, se atingiu a cota de exploração de sardinha, alguma coisa deve ter falhado, alguma coisa deve ter falhado neste plano de regularização, digamos, de conservação da espécie, de modo a que, enfim, nos possamos debater com problemas nesse sentido. Portanto, é que alguma coisa estará a falhar, não sei exatamente qual. Sabe qual? Eu diria que, o que é que falhou? Não me deixaram acabar, por falta de esclarecimento. Talvez me tenha dispersado. É quando eles previam que se poderia pescar no máximo 19.500 toneladas Portugal-Espanha até ao final do ano, quer dizer que o recurso, segundo aquilo, a avaliação que eles fizeram do recurso sardinha, não estava tão mal como eles disseram. Isto é tudo leva a crer que também os cientistas têm algumas falhas e alguns enganos, e errar ao humano. Porque em setembro já nós ultrapassaríamos aquilo que era expectável pescar num ano inteiro. Portanto, há aí algumas falhas. Também é certo que a administração, e sou secretário de Estado, perante uma interpelação minha, eu disse, e se nós, a única coisa que queremos, isto dito no terreiro de passo, a única coisa que queremos é repor a verdade, repor o recurso, faça-se os sacrifícios que se tiverem de fazer. Depois com as medidas inerentes a isso. Se, perante a reavaliação da comunidade científica, neste caso do IPMA, se constar que há disponibilidade de estoque acrescida às 19.500 toneladas, o seu secretário de Estado, e ele prometeu ao setor, naquela altura, que, perante a reavaliação do estoque por parte do Noruega, que nós sabemos que é uma embarcação obsoleta, porque também se tem de dizer em bom da verdade que temos os melhores profissionais da Europa e talvez do mundo. Não temos é depois meios disponíveis para eles exercerem as suas competências profissionais. A embarcação tem de se dizer em bom da verdade. Não só a comunidade científica, como todos os técnicos. Então, em sua opinião, este plano de gestão da pesca da sardinha não falhou? Ou falhou? É que o Governo diz que sim. Falhou por excesso, ou por excesso de zelo. Nós poderíamos trabalhar com outras regras mais apertadas até ao final do ano e não ter aquele impacto todo. Esticado mais o tempo, não é? Quer dizer, com outras regras, jamais se faria chegar ao pé de si e dizer assim, pescar menos durante mais tempo. No fundo, é que assim, limita, nem que seja uma coisa às vezes absurda, mas limita-se no tempo, porque todos os empresários e profissionais da pesca, a safra da sardinha faz a norte a partir de setembro. Mas este plano de gestão foi... E nós assumimos compromissos financeiros e fazemos o nosso plano económico também com essas alturas. Mas o plano de gestão da pesca da sardinha foi acertado ou não? Este plano de 2012-2015, em que previa a regularização dos estoques no ano 2015. Foi acertado ou não? Eu volto à resposta que dei ao Dr. Carlos Beja. Eu gostava de dar uma resposta concreta a isso, mas o que nós temos é um mundo de incertezas. Não há nenhuma resposta perante os estudos que foram feitos recentemente na avaliação da primavera e na avaliação do último inverno, né, que tivemos, por parte do Noruega, a reavaliação de estoque para podermos saber se realmente quantificar, podemos ter mais disponibilidade de capturas ou não. Não foi. Não quer dizer que não venha a ser apresentado. Agora, nós neste momento não sabemos dar essa resposta. Vivemos na esperança daquilo que dizem os nossos colegas e os nossos profissionais quando vão ao mar. Há muita sardinha. Vamos então à última ronda Eu penso que o António Neto tocou agora aqui um ponto que me parece importante. É que se durante o ano 2014 tem sido regularizado o efeito da pesca, e que não são 500 toneladas a mais que terão afetado, nós escusávamos ter tido em setembro a situação gravosa da paragem,
com significados importantes, penso 5 eu. meses, não é? 5 ou 6. Não, mas os 3 meses de defeso que os próprios se autolimitam, faz parte. eles estão a contar com isso no seu plano de gestão, como é óbvio. Agora, os 3 meses, que são os meses altos, não é? E muitas vezes também para servir toda a cadeia de valor das pescas, as conserveiras, etc., penso que teria sido mais prudente o próprio Governo, não é? Ter estabelecido com as associações um plano mais lento de esforço de pesca, por forma a não se tivessem confrontados em setembro, 18 de setembro, com esta situação. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: de facto, o IPMA tem excelentes técnicos, eu não tenho dúvidas sobre isso. Os meios são obsoletos. Da informação que eu colhi junto de várias entidades que se têm preocupado com esta situação, uma das críticas que é feita é de que estará a haver pouco rigor científico na localização dos cardumes. Isto é, a amostra que está sentida pode não se corresponder à realidade. Há sítios específicos para fazer essas recolhas e penso que a movimentação dos cardumes terá oscilado, é aquilo que a informação que eu tenho, terá oscilado em determinados pontos e que o controle, isto é, a amostragem, poderá estar a ser deficiente e de que, de facto, existe ou houve um aumento muito substancial da reserva de sardinha nos últimos meses. Eu gostava que o António Lessa pronunciasse sobre isso. Eu fazia aqui um bocadinho, puxava um bocadinho só atrás. Isto são ciclos, é preciso que se perceba, não estamos a falar numa situação dramática. São ciclos que se vivem há 50 anos, desde que a história da pesca do cerco são ciclos de 9 anos, em que tem alto e baixo. E nós atravessámos um baixo e, por norma, onde havia o contraciclo, a inversão da tendência, manteve-se o declínio do recurso. E aí há que tomar medidas e muito bem. Mas, portanto, não é nada de alarmante. Já contam os nossos avós, quem os tem ainda, que na altura do comandante Tenreiro saíam helicópteros, e na altura eram muito poucos, por mar dentro, a detectar os cardumes, como se faz a imagem do atum, a ver se encontravam outros cardumes de sardinha. E era naquela altura que abundava, com muita abundância, havia muita abundância de sardinha. Portanto, isto não é nada dramático, nem estamos à espera, porque a justificação, mas tínhamos aqui coisas interessantes a falar, a justificação que o Sr. Secretário de Estado está a dar é um fenómeno que se deu na América, na Califórnia, de uma alga que proliferou e se contaminou as águas, envenenou-as e os cardumes da sardinha desceram para o Golfo do México. E eu pensei que nós aqui poderá acontecer uma coisa assim, nem temos o clima, nem a situação é completamente comparável, não é incomparável. Portanto, no que diz respeito à questão do doutor, que é assim, nós vamos nos bater sempre aos meios obsoletos que temos ao serviço da comunidade com valor. Porquê? Porque toda esta análise e a avaliação do recurso se faz na mesma altura, nos mesmos sítios, todos os anos. E há 2 anos esta parte deixaram de se fazer porque sistematicamente o barco devia sair, mas está variado. Portanto, há aqui uma margem de erro que nós não podemos controlar e há falhas. Portanto, também temos de ter as nossas percentagens. Fazendo sempre na mesma altura, nos mesmos sítios, com os mesmos aparelhos, não é? As coisas não podem ter grandes flutuações. Agora, o que acontece? Há 2 anos e no ano passado era para sair no dia 9 de novembro. Já não saiu, só saiu em fevereiro. Isto não pode acontecer. António Padrão, esta é a última Sim, pergunta. pronto, para terminar, 2 ou 3 questões. Quer dizer, metade das embarcações, das 200 e pouco embarcações licenciadas para o efeito, optaram por recorrer à pesca de outras espécies, nomeadamente a cavala e a judumar e o carapau, exatamente. É uma via, enfim, que pode substituir de alguma forma, atenuar. É difícil, a comercialização é difícil. O Governo tem apostado bastante na promoção da cavala como uma alternativa à sardinha, tendo em conta as propriedades nutritivas e... Esse é um aspecto. Outro aspecto também que me parecia interessante é, tanto quanto me informei, nós reclamamos 70% de nós portugueses da cota que é conjunta, não é? Ibérica, 70%, quer dizer, não será um número
exagerado? Não será um número... Não, isso dito ao histórico. O histórico dos últimos anos, ou dos últimos anos não, da pesca, o histórico da pesca do cerco, como estoque ibérico, porque isto é um estoque que abunda só em Portugal e Espanha. Diz que nós temos 70% da cota, ou apanhamos 70% daquilo que é pescado, porque lá não há um número indicativo. A que é que se deve esse histórico? Ao número de embarcações, ao mar de cada país? Os espanhóis não têm uma área de pesca como a nossa, primeiro. Os espanhóis têm barcos polivalentes, segundo. E eles não dirigem a pesca da sardinha as embarcações não se dirigem à pesca da sardinha durante todo o ano. A frota portuguesa é mais especializada, é isso? É. Há partes do ano que eles dirigem ao carapau, dirigem à cabala, dirigem à sarda. Uma coisa que é insustentável é nós, neste momento, temos acabado a nossa cota da sarda quando os barcos portugueses nunca pescaram sarda. Como é que eu acabei a minha cota? Então foram os espanhóis que... Não, foram barcos portugueses que foram pescar a sarda a águas espanholas. Epá, isto é inconcebível, Então é incompreensível. Só para dizer aqui sim. ao doutor Padrão, para esclarecer, que isto é bom também que se esclareça e que as pessoas saibam. É insustentável uma embarcação do cerco dirigir a pesca a uma espécie alternativa. Nomeadamente o carapau e a cabala. E a cabala. E o carapau, queria lhe dizer uma coisa, para esclarecer toda a gente. Fica muito bem a administração chegar e vir com os louros todos que aumentámos não sei quantos por cento da cota do carapau em Portugal. Ou seja, nós temos disponível uma cota da qual não conseguimos atingir 50%. E então eles vão ficar com aquilo que os outros países dispensam. Por insuficiência de meios. Porque quando chega a novembro, fica bem e cai bem. Nós temos algumas cotas... Não é por insuficiência de meios. Insuficiência de consumo, não é? É insuficiência de consumo. Isso é um problema de comercialização. Não é isso, não é de comercialização, é de consumidores. O António Leite também disse Consumidores não querem. Também disse que as embarcações não estão preparadas para... Não, estão preparadas. Nós é que só dirigimos àquela espécie porque é a única espécie valorizada. O carapau. Vitor Guedes, a última pergunta então. Primeiro, Vocês- três esclarecimentos. Os conservas estão na O moda. excesso, e aqui até por causa do comentário do António Padrão, o excesso de cota face ao que nós pescamos resulta de não haver procura para o carapau. É isso. Soutor, é assim, nós não dirigimos a pesca intensivamente ao carapau porque também já não é um recurso que abunde e que nos faça motivar para andarmos constantemente ao carapau, primeiro. E se pescássemos a cota que eles indicam que está disponível, então aí é que se calhar havia uma espécie em vias de extinção, que era o carapau. Depois é um peixe que se consome em fresco, pouca quantidade. Depois hábitos de congelação ou transformação não existem, portanto não existe uma alternativa ao escoamento daquela espécie. E a cavala? A cavala, neste momento, a única alternativa que é o consumo em fresco, come pouquíssimo. Pouquíssimo. Uma embarcação, se trouxer 20 toneladas, dá para abastecer Portugal inteiro. E nós temos, ainda no ano passado, na semana passada, tivemos dias de ter aqui 100 toneladas de cavala por dia a descarregar no Porto da Figueira da Foz. O setor conserveiro está com um marketing muito forte no país, ou seja, as conservas estão na moda, nós vemos isso de norte a sul do país. Mas também para a exportação, ou sobretudo para a exportação. Essencialmente. António Leite, uma última pergunta. Qual é o peso do setor das pescas na Figueira da Foz, claro, das pescas figueirenses, o número de embarcações, de pescadores e o peso económico para a cidade, para o concelho? Não sou economista. Não, mas é armador e é presidente de uma cooperativa de produtores. E com essa responsabilidade eu digo sem entrar em números que me possam aqui colar, seja o que for. Sei que é um setor extremamente expressivo na Figueira da Foz, com comunidades na sua envolvência. E temos freguesias das quais nos orgulhamos, temos Praia da Leirosa, a Costa de Lagos, São Pedro, Boarcos, Quiais, ainda Quiais, quer dizer, em termos de dimensões socioeconómicas, dependem fortemente da pesca. E há uma coisa que eu também queria deixar aqui e realçar. Antigamente iam para pescadores, aqueles que nada sabiam fazer eram os excluídos da sociedade, não sabias fazer mais nada, ias para trabalhar para pescador. Hoje temos uma classe profissional de muito valor. Ganham bem os pescadores? Se as condições estiverem dentro da normalidade com a organização que temos, não ganham mal. Tem havido uma procura da profissão atendendo à crise, por aquilo que se vê, enfim... Somos o porto do país com taxa de idade em termos profissionais mais baixa. E
E o Porto de Pesca tem as condições desejáveis? Estão a decorrer obras na Lota, certamente que vão melhorar, não é? Pelo menos a comercialização do pescado e toda a logística que a Lota implica, e o resto do Porto. O Porto de Pesca não está como nós queríamos, mas nós queremos ter sempre tudo do melhor que há. Vai-se fazendo gradualmente. E temos de perceber, aqui na Figueira da Foz, nós temos gente com muito valor, deixemos a trabalhar. Se nós deixarmos as garrinhas de quintais, temos potencial. Mas que agrilhas são essas e que quintais são esses? Em termos de decisão, Mas há muita gente a mandar no Porto? Não sei que às vezes não aparece nada feito, é porque alguém quer fazer e os outros não deixam, não façam E a nada. Barra, como é que está a Barra para as embarcações de pesca? Depois no Bom Mar está fechado. Claro, com certeza, mas quando há navegabilidade na Barra, quando não está fechada devido ao temporal? A nossa opinião, o pós-obras do Molho Norte, foi que a Barra ficou muito pior do que o que está. Para pequenas Para a embarcações? pesca, para a pesca. Mais perigosa. Muito mais perigosa. Mas os técnicos É dizem que suposto ser o contrário. Sim. mas os técnicos As obras foram feitas para dar qualidade, para dar segurança ao Porto da Figueira da Foz. Mas os técnicos dizem que a abordagem à Barra, depois do prolongamento do Molho Norte, teria de ser outra. Aliás, houve ali alguns acidentes, até mortais. Um deles morreram alguns pescadores. E os técnicos dizem que tem de se fazer uma abordagem diferente daquela que se fazia anteriormente. Tudo bem, mas os técnicos têm de cumprir aquilo que metem no papel. Quando eles disseram que tinham de ter cotas menos 5 e menos 7, não as têm. E depois querem que os profissionais façam aquilo que eles não conseguem fazer. Primeiro façam eles o trabalho, depois a gente cumpre as diretrizes que eles mandam, porque é mais fácil, perante as condições que temos ali, eu disponibilizo a qualquer um dos técnicos que tem essas teorias uma das minhas embarcações para ele entrar e sair. Para concluirmos mesmo, estão aí à porta os Santos Populares. O São João é a tradição da Figueira da Foz e a sardinha não se despeça, independentemente do preço, não é? Vamos ter sardinha fresca e boa para o São João, Hoje ela está. capturada na costa da Figueira da Foz. Se Deus quiser. Esperemos que a intervenção divina funcione para os apreciadores da sardinha. Tivemos hoje como convidado António Miguel Lé, ele é presidente da Cooperativa de Produtores de Peixe Centro Litoral e também um dos armadores com mais embarcações na Figueira da Foz, e os comentários, como sempre, de Carlos Beja, António Pedrão e Vítor Guedes. Regressaremos na próxima semana.